O Bob Esponja clássico não se daria bem com o Bob Esponja moderno. Por quê? Porque o Bob Esponja clássico se irritava com pequenas coisas, ele tinha limites. O Bob Esponja moderno é barulhento, excessivamente carinhoso e nunca para de sorrir. Coloque-os na mesma sala, e não demoraria muito para o Bob Esponja clássico perder a paciência. Neste vídeo, vamos analisar e se o Bob Esponja clássico e o moderno se encontrassem. Antes de começarmos o vídeo, certifiquem-se de se inscrever em nosso canal. Vamos falar sobre você pode emprestar uma moeda e por que mostra perfeitamente quem o Bob Esponja clássico realmente era como personagem. Este episódio demonstra tudo o que fazia o Bob Esponja dos primeiros tempos parecer real, sua bondade genuína, sua lealdade e, mais importante, seu ponto de ruptura muito humano. Quando Lula Molusco pede demissão depois de ser acusado de roubar a moeda do Sr. Siriguejo, Bob Esponja imediatamente o segue para fora. Ele genuinamente se importa com o que acontece com Lula Molusco, mesmo que Lula Molusco nunca tenha sido particularmente gentil com ele. Bob Esponja tenta convencer Lula Molusco a voltar, mas quando isso não funciona, ele não insiste. Em vez disso, ele diz a Lula Molusco que se ele precisar de ajuda, Bob Esponja estará lá. Isso mostra maturidade emocional. Ele oferece apoio sem tentar controlar as escolhas de Lula Molusco. Mais tarde, quando Bob Esponja encontra Lula Molusco sem teto vivendo numa caixa de papelão, sua resposta é imediata: "Você pode vir morar comigo." Essa é a bondade pura de alguém que vê um amigo em dificuldades e instintivamente quer ajudar. No início, Bob Esponja alegremente cuida de Lula Molusco. Ele faz café da manhã na cama, dá massagens, atende a todas as necessidades. Você pode ver que Bob Esponja genuinamente gosta de ajudar as pessoas. Não é um fardo para ele. Esse nível de dedicação é admirável, mas também está criando problemas para ele. Meses se passam. Lula Molusco está apenas deitado na cama fazendo exigências e reclamações. Quando Lula Molusco rejeita a limonada porque o limão tem 3 sementes, não posso comer nada com número ímpar, o sorriso de Bob Esponja vacila por apenas um momento. Essa é uma escrita brilhante de personagem. Bob Esponja reconhece que está sendo aproveitado, mas porque é fundamentalmente bondoso, ele tenta dar o benefício da dúvida a Lula Molusco. Ainda assim, sua frustração começa a aparecer através de comentários passivo-agressivos. Bob Esponja tenta dar indiretas, sopa de letrinhas soletreando "arranje um emprego", anúncios de emprego no jornal, até mesmo um show de fantoches sobre emprego. Quando nada disso funciona, algo finalmente estoura dentro dele. Ele empurra a cama de Lula Molusco através da parede e o arrasta para o Siri Cascudo. Quando o Sr. Siriguejo não quer recontratar Lula Molusco por causa da moeda perdida, Bob Esponja agarra Sr. Siriguejo pelo pescoço e o chama de crustáceo pão duro. Essa explosão parece merecida porque assistimos a paciência de Bob Esponja se esgotar lentamente. Sua raiva é frustração humana genuína de alguém que deu tudo e não recebeu nada de volta. O Bob Esponja clássico tinha limites, e foi isso que o fez parecer real. Você pode emprestar uma moeda? Mostra a bondade e os limites de Bob Esponja enquanto respiração de Lula Molusco fresco o transforma numa bagunça irritante e gritona. Bob Esponja moderno. Respiração de Lula Molusco fresco mostra perfeitamente tudo de errado com o personagem do Bob Esponja moderno. Este episódio revela um Bob Esponja que se tornou uma máquina de desenho animado hiperativa que funciona com puro barulho e energia. Durante todo este episódio, Bob Esponja está constantemente gritando. Tudo que ele diz sai no volume máximo com máxima empolgação. Quando Lula Molusco leva choque de sua cerca elétrica e fica amigável, você pensaria que Bob Esponja ficaria feliz e grato. Em vez disso, ele fica obsessivo e territorial. Observe como Bob Esponja reage a ter um Lula Molusco mais legal por perto. Ele completamente perde a cabeça de empolgação. Ele está saltitando pelas paredes, gritando sobre como isso é ótimo, agindo como se nunca tivesse experimentado amizade antes na vida. Essa não é como pessoas reais reagem a boas notícias. Pessoas reais podem ficar satisfeitas ou surpresas, mas não se transformam em personagens de desenho animado gritones. O Bob Esponja moderno não tem regulação emocional alguma. A pior parte vem quando Lula Molusco começa a ter sucesso no trabalho e sair com Patrick. Em vez de ficar feliz que seu amigo está indo bem, Bob Esponja fica ciumento e possessivo. Ele literalmente grita com Lula Molusco sobre como ninguém pode dançar pogo com Patrick exceto ele. Pense em quão ridículo isso é. Bob Esponja está tratando Patrick como sua propriedade pessoal e Lula Molusco como um intruso. Isso é obsessão. Amigos de verdade não ficam territoriais quando seus outros amigos saem juntos. Mas o Bob Esponja moderno não entende limites sociais normais. Ele só tem uma configuração, apego extremo. Ele não consegue simplesmente ficar feliz que duas pessoas de quem ele gosta estão se dando bem. Em vez disso, ele tem um colapso completo na festa do Patrick. O mais revelador sobre este episódio é como Bob Esponja lida com cada situação da mesma forma, com máxima energia e zero pensamento. Quando Lula Molusco se torna funcionário do mês, Bob Esponja não sente desapontamento normal ou até mesmo ciúme leve. Ele age como uma criança fazendo birra. Ele expulsa Lula Molusco da festa, gritando e berrando como alguém que nunca aprendeu a processar emoções complexas.
Há apenas barulhos altos de desenho animado. Esta versão de Bob Esponja parece fabricada. Ele é como se alguém pegasse o conceito de otimista e aumentasse tanto que parou de ser otimismo e se tornou algo mais próximo de mania. Ele não lê sinais sociais, não entende limites e não parece capaz de ter uma conversa normal sem gritar. Pessoas reais têm momentos quietos. Elas têm dias onde estão contentes, mas não saltitando pelas paredes. Elas entendem que outras pessoas às vezes precisam de espaço. O Bob Esponja moderno perdeu toda essa complexidade e se tornou um personagem de uma nota só, cujo único trabalho é ser o mais barulhento e energético possível. Ele é exaustivo de assistir porque nunca para. O Bob Esponja moderno é apenas barulhento e louco o tempo todo. Mas o Bob Esponja clássico mostra sentimentos reais e age como uma pessoa real. Bob Esponja clássico. Entrega de pizza é um dos melhores exemplos de quem o Bob Esponja clássico realmente era como personagem. Este episódio mostra sua lealdade, sua determinação e, mais importante, seus limites emocionais muito reais. Ele é uma pessoa com sentimentos genuínos que podem se quebrar. Quando o Sr. Siriguejo decide que o Siri Cascudo deveria entregar pizza, Bob Esponja fica genuinamente empolgado. Mas não é a empolgação maníaca de alguém que perdeu contato com a realidade. Ele está orgulhoso porque isso parece histórico. A primeira pizza do Siri Cascudo de todos os tempos. Durante toda a jornada no deserto, Bob Esponja permanece otimista com seus truques de pioneiro e sua famosa música da pizza. Isso mostra sua tendência natural de ver o lado bom, mas parece real. Ele está tentando fazer o melhor de uma situação ruim, que é o que pessoas reais fazem quando estão presas em algum lugar que não querem estar. O momento mais revelador vem quando Lula Molusco tenta comer a pizza. Bob Esponja fisicamente luta com Lula Molusco por ela. Ele foge, se recusa a desistir e fica genuinamente agressivo sobre proteger a pizza. Esse é alguém que leva suas responsabilidades a sério e não deixará ninguém mexer com algo de que ele se importa. Bob Esponja acredita que essa entrega de pizza importa, então ele está disposto a lutar por ela. Esse tipo de dedicação parece humano e relacionável. Mas o Bob Esponja clássico também tem limites. Quando estão perdidos e com fome, e Lula Molusco continua dispensando seus truques de pioneiro, você pode ver Bob Esponja ficando frustrado. Ele é alguém tentando o seu melhor enquanto lida com um companheiro que é constantemente negativo. Bob Esponja faz todo o trabalho, permanece positivo, enquanto Lula Molusco apenas reclama. Qualquer pessoa real ficaria irritada com isso, e Bob Esponja também fica. O final mostra o momento mais humano do Bob Esponja clássico. Quando o cliente rejeita a pizza porque não há bebida, que ele nunca pediu, Bob Esponja tem um colapso completo. Ele cai no chão chorando, absorvendo suas próprias lágrimas. Esse é desgosto genuíno de alguém que realmente acreditava no que estava fazendo. Bob Esponja passou o episódio inteiro falando sobre fazer história com essa entrega. Quando ela é rejeitada por uma razão estúpida, sua devastação parece real. O Bob Esponja clássico funcionava porque ele tinha toda a gama de emoções humanas. Ele podia ser otimista e determinado, mas também frustrado e desolado. Ele podia lutar pelo que acreditava, mas também chorar quando as coisas davam errado. Essas emoções pareciam merecidas, porque vinham de situações reais, com riscos reais. Ele era uma pessoa tentando o seu melhor em circunstâncias difíceis, com toda a complexidade que vem com o ser humano. O Bob Esponja clássico mostra um personagem com sentimentos reais e lutas humanas, enquanto o Bob Esponja moderno perdeu toda a profundidade, e agora só sabe ser barulhento e cegamente alegre, não importa o que aconteça. Se vocês estão gostando desta análise, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Agora vamos voltar ao assunto. Bob Esponja moderno. O artista dos olhos saltões mostra perfeitamente como Bob Esponja moderno perdeu todo o senso de realidade e se tornou uma máquina de desenho animado implacavelmente alegre. Este episódio revela um personagem que não lê situações, não capta sinais sociais e apenas salta pela vida com positividade agressiva, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Durante todo este episódio, Bob Esponja é agressivamente solidário à arte terrível do Patrick, pedras com olhos saltões colados nelas. Quando um crítico de arte aparece e começa a jogar dinheiro por aí, Bob Esponja não questiona nada. Ele apenas salta por aí ficando empolgado porque essa é sua única configuração. Qualquer pessoa normal acharia essa situação estranha. Um crítico aleatório aparece do nada, chama Patrick de gênio por colar olhos em pedras e imediatamente entrega 500. Isso é suspeito. Mas o Bob Esponja moderno não pensa. Ele apenas torce e celebra como se fosse programado para ser positivo sobre tudo. A parte mais reveladora é como Bob Esponja trata Lula Molusco durante todo o episódio. Lula Molusco está claramente frustrado que sua arte real seja insultada enquanto o lixo do Patrick é elogiado. Mas o Bob Esponja moderno apenas continua sendo implacavelmente otimista. Ele não conforta Lula Molusco ou mostra qualquer compreensão de como isso pode parecer. Ele está ocupado demais ficando empolgado com o sucesso do Patrick para notar que alguém mais está sofrendo. Isso mostra como Bob Esponja moderno perdeu a capacidade de ler emoções ou responder apropriadamente a situações sociais. Ele é como uma líder de torcida que nunca para de torcer.
independentemente do que realmente está acontecendo. O Bob Esponja moderno trata todos da mesma forma demais, muito alto, muito rápido. Ele abraça pessoas demais, fica empolgado demais sobre coisas menores, e age como se cada momento fosse a melhor coisa que já aconteceu. Isso é exaustivo. Pessoas reais precisam de espaço e momentos quietos. Elas não querem alguém saltitando pelas paredes constantemente. O mais frustrante sobre o Bob Esponja moderno neste episódio é como ele parece plano emocionalmente. Não importa o que aconteça, Bob Esponja reage da mesma forma, sorriso grande, saltitando por aí, zero consciência de quem está sofrendo ao seu redor. Pessoas reais têm reações complexas a situações complexas. Elas podem se sentir felizes pelo sucesso de um amigo, enquanto também se sentem mal por outro amigo que se machucou. Elas podem estar empolgadas sobre algo, enquanto também se sentem confusas ou preocupadas sobre como aconteceu. O Bob Esponja moderno perdeu toda essa complexidade. Ele se tornou um personagem de desenho animado que existe para fazer barulho e se mover rápido. Ele é como se alguém pegasse a ideia de otimismo e removesse toda a humanidade dele. O Bob Esponja moderno é um desenho animado de uma nota, só que ignora sentimentos reais e apenas grita felicidade sem parar, enquanto o Bob Esponja clássico mostra emoções reais e lutas em amizades genuínas. Bob Esponja clássico. Amor crustáceo é um exemplo perfeito de como o Bob Esponja clássico parecia uma pessoa real com emoções genuínas e relacionamentos complexos. Este episódio mostra Bob Esponja experimentando ciúme, frustração, confusão e cuidado genuíno por alguém que ele ama. Tudo isso enquanto lida com estar preso no meio de uma situação impossível. Desde o início, você pode ver que Bob Esponja genuinamente se importa com o Sr. Siriguejo como mais do que apenas um chefe. Quando o Sr. Siriguejo fica nervoso sobre falar com o Sr. Puff, Bob Esponja imediatamente pula para ajudar. Ele os apresenta, traduz a gagueira de Sr. Siriguejo e genuinamente quer que seu chefe seja feliz. Isso não é Bob Esponja sendo útil porque é seu trabalho ou porque ele é programado para ser legal. Você pode ver em suas expressões e ações que ele realmente se importa com os sentimentos de Sr. Siriguejo, quando o Sr. Siriguejo está nervoso demais para falar. Bob Esponja se sente mal por ele e quer consertar a situação. Essa é a amizade real, não apenas bondade de desenho animado. Quando o Sr. Siriguejo pede a Bob Esponja para ajudar a controlar seus gastos no segundo encontro, Bob Esponja concorda sem hesitação. Sr. Siriguejo lhe dá sua carteira e diz para não deixá-lo gastar dinheiro, não importa o que. Bob Esponja leva essa responsabilidade a sério porque quer ajudar seu amigo. Isso mostra outro lado do Bob Esponja clássico. Ele é confiável e digno de confiança. Quando alguém de quem ele se importa pede ajuda, ele realmente se compromete a ajudá-los a ter sucesso. Bob Esponja entende que Sr. Siriguejo está lutando com algo e precisa de apoio. Aqui é onde o episódio fica realmente interessante de uma perspectiva de personagem. Sr. Siriguejo imediatamente começa a pedir a Bob Esponja para comprar coisas para a Ciara. Puff, flores, chocolates, um chapéu, presentes caros. Cada vez que Bob Esponja faz o que Sr. Siriguejo pede, Sr. Siriguejo grita com ele por gastar dinheiro. Observe o rosto de Bob Esponja durante essas cenas. Você pode ver sua confusão e frustração crescendo. Ele está tentando fazer o que Sr. Siriguejo pediu para ele fazer, mas Sr. Siriguejo continua dando instruções contraditórias. Bob Esponja tenta explicar isso várias vezes. Mas você disse, e estou tentando, Sr. Siriguejo, mas você continua me dizendo para comprar coisas para Ciara Puff. Essa é uma emoção humana realista. Qualquer um ficaria frustrado sendo colocado nessa posição. Bob Esponja é alguém tentando ajudar um amigo que continua mudando as regras. A coisa brilhante sobre este episódio é como ele constrói a frustração de Bob Esponja lenta e realisticamente. Primeiro, ele fica confuso. Então ele tenta explicar o problema calmamente. Quando isso não funciona, ele fica mais direto sobre apontar a contradição. Finalmente, Bob Esponja atinge seu ponto de ruptura. Quando o Sr. Siriguejo pergunta se Ciara Puff vai precisar de uma secadora para acompanhar a máquina de lavar. Bob Esponja explode numa sequência de gagueira que claramente significa palavrões. Ciara Puff tem que procurar as palavras no dicionário e fica vermelha com o que encontra. Esse momento parece merecido porque assistimos a paciência de Bob Esponja se esgotar lentamente. Sua raiva é frustração humana genuína de alguém que foi colocado numa situação impossível por alguém de quem se importa. O que faz este episódio tão bom para mostrar o personagem de Bob Esponja é que mesmo quando ele está bravo, você pode dizer que ele ainda se importa com o Sr. Siriguejo. Ele está bravo porque está tentando ajudar e Sr. Siriguejo não o deixa ter sucesso. Quando o Sr. Siriguejo começa a chorar e falar sobre ser um crustáceo velho e solitário que encontrou amor, Bob Esponja imediatamente se amolece. Sr. Siriguejo, não chore, Sr. Siriguejo. Vamos lá. Ele não suporta ver Sr. Siriguejo chateado, mesmo que Sr. Siriguejo tenha acabado de colocá-lo numa experiência incrivelmente frustrante. Este episódio funciona porque mostra como relacionamentos reais funcionam. Pessoas que se importam umas com as outras ainda podem se frustrar umas com as outras. Você pode amar alguém e ainda ficar bravo quando eles estão sendo irracionais.
Você pode querer ajudar alguém, enquanto também se sente irritado que eles estão tornando impossível ajudá-los. O Bob Esponja clássico tinha esse tipo de complexidade emocional. Ele não era apenas uma fonte de positividade infinita, ele era alguém com sentimentos reais que reagia realisticamente às situações ao seu redor. Quando o Sr. Siriguejo o colocou numa posição impossível, Bob Esponja ficou frustrado. Quando o Sr. Siriguejo parecia genuinamente chateado, a raiva de Bob Esponja derreteu, porque ele se importava mais com a felicidade de seu amigo do que com sua própria frustração. Amor Crustáceo mostra o Bob Esponja clássico como um personagem totalmente realizado com profundidade emocional genuína. Ele experimenta ciúme, frustração, confusão, raiva e compaixão, às vezes tudo no mesmo episódio. Essas emoções parecem reais porque vêm de situações reais e relacionamentos reais. A reação de Bob Esponja a estar preso entre Sr. Siriguejo e seu problema de gastos parece humana porque é humana. Qualquer um ficaria frustrado nessa situação, e qualquer um que realmente se importasse com seu amigo continuaria tentando ajudar apesar dessa frustração. Isso é o que fazia o Bob Esponja clássico tão especial. Ele parecia uma pessoa real, não apenas um personagem de desenho animado. O Bob Esponja clássico era uma pessoa real com sentimentos reais, mas o Bob Esponja moderno é apenas um desenho animado barulhento que perdeu todo o coração. Bob Esponja moderno. Bob Esponja, você está demitido? É uma vitrine perfeita de tudo de errado com o Bob Esponja moderno como personagem. Este episódio revela um Bob Esponja que não parece mais uma pessoa real. Ele se tornou uma máquina de desenho animado que funciona com volume puro e reações exageradas em vez de emoção humana genuína. Desde o início deste episódio, Bob Esponja está operando com energia máxima sem razão. Ele está fazendo hambúrgueres de Siri com entusiasmo insano, se dividindo em vários mini Bob Esponjas, voando pelo restaurante como se estivesse numa euforia de açúcar. Esse não é alguém gostando de seu trabalho. Esse é alguém que foi aumentado para 11 e deixado lá. Quando o Sr. Siriguejo diz que ele está demitido, a reação de Bob Esponja é completamente cartunesca. Ele literalmente inunda todo o Siri cascudo com suas lágrimas. O restaurante se enche de água do seu choro. Pessoas reais não choram o suficiente para inundar prédios. Pessoas reais podem lacrimejar, se sentir chocadas ou ficar bravas quando perdem um trabalho que amam. Mas o Bob Esponja moderno só sabe como reagir da forma mais extrema possível. O mais revelador sobre este episódio é como Bob Esponja lida com o desemprego. Ele se torna uma bagunça completa, sem barbear, desarrumado, agindo como uma criança que não consegue cuidar de si mesma. Ele fica sentado de pijama bebendo café e sentindo pena de si mesmo, mas até sua depressão é exagerada e cartunesca. Ele não está genuinamente triste sobre perder algo importante para ele. Ele está apenas formando tristeza da forma mais barulhenta possível. Quando Patrick aparece para animar, Lou Bob Esponja imediatamente vai junto com a ideia de desemprego divertido, saltando entre tristeza extrema e alegria forçada. Isso mostra como Bob Esponja moderno perdeu estabilidade emocional. Adultos reais podem se sentir para baixo sobre perder um emprego, mas não desmoronam completamente e precisam que seu amigo os ensine como viver. Bob Esponja age como uma criança pequena que precisa de orientação e entretenimento constantes. Toda a sessão do meio do episódio trata o desemprego como uma aventura divertida. Bob Esponja e Patrick ficam incomodando Lula Molusco, tirando sonecas e comendo comida estranha na casa da Sandy. Perder seu emprego deveria ser enorme, mas Bob Esponja trata isso como um fim de semana de folga. Quando Bob Esponja decide procurar trabalho, ele imediatamente se transforma de volta em seu eu hiperativo. Sua barba, por fazer, desaparece, suas roupas ficam arrumadas e ele começa a cantar sobre estar pronto para um novo emprego. Essa transformação instantânea mostra quão superficiais suas emoções realmente são. Pessoas reais não alternam entre depressão e empolgação como ligar e desligar uma luz. Mas o Bob Esponja moderno trata cada emoção como uma fantasia que ele pode vestir e tirar sempre que o enredo precisa. A parte mais frustrante deste episódio é assistir Bob Esponja cometer exatamente o mesmo erro em cada restaurante. Ele transforma cachorros quentes em hambúrgueres de salsicha, pizza em hambúrgueres de pizza, burritos em hambúrgueres de burrito. Toda vez ele age surpreso quando é demitido. Cada vez que é demitido, ele reage com o mesmo choque e tristeza exagerados. Ele não se adapta, não pensa, não mostra nenhum sinal de inteligência ou habilidades de resolução de problemas. Ele apenas continua fazendo a mesma coisa e agindo surpreso com o mesmo resultado. Quando os donos dos restaurantes começam a brigar por ele no final, Bob Esponja apenas vai junto, gritando e sendo jogado como um boneco de pano. Ele não tem agência, nenhum controle sobre sua situação, nenhuma reação realista a ser literalmente sequestrado e acorrentado. Este episódio captura perfeitamente o que deu errado com o personagem do Bob Esponja moderno. Ele se tornou uma fonte de barulho e movimento constantes, em vez de personalidade genuína. Suas emoções são performadas em vez de sentidas. Suas reações são projetadas para serem o mais barulhentas e extremas possível, em vez de realistas ou relacionáveis. O Bob Esponja moderno não parece alguém que você poderia conhecer ou entender. Ele parece um personagem de desenho animado projetado por comitê para ser o mais hiperativo e barulhento possível. Cada emoção é aumentada para volume máximo, o que significa que nenhuma de suas emoções realmente significa alguma coisa. Pessoas reais têm momentos quietos, sentimentos complexos e reações realistas a situações difíceis. O Bob Esponja moderno perdeu tudo isso.
e se tornou puro caos de desenho animado. Ele é exaustivo de assistir porque nunca para, nunca pensa e nunca mostra a emoção humana genuína, apenas barulhos de desenho animado cada vez mais altos disfarçados como sentimentos. Conclusão: o Bob Esponja clássico não seria capaz de suportar o Bob Esponja moderno. Aqui está o porquê. O Bob Esponja clássico era uma pessoa real com limites. Em Você Pode Emprestar uma Moeda? Ele ajudou Lula Molusco por meses, mas quando Lula Molusco continuou se aproveitando, Bob Esponja finalmente estourou e agarrou o Sr. Siriguejo pelo pescoço. Em entrega de pizza, quando o cliente rejeitou a pizza, Bob Esponja teve um colapso chorando lágrimas reais. O Bob Esponja clássico se irritava quando as pessoas eram irracionais. Ele tinha dias ruins. Ele podia ser levado longe demais. O Bob Esponja moderno se tornou uma máquina de desenho animado hiperativa. Em Respiração de Lula Molusco Fresco, ele grita sobre ser melhores amigos para sempre e fica territorial sobre Patrick. Em O Artista dos Olhos Saltões, ele salta por aí com entusiasmo falso enquanto ignora que Lula Molusco está chateado. O Bob Esponja moderno não entende espaço pessoal. Ele é barulhento, grudento e trata tudo como a coisa mais empolgante de todas. Coloque-os juntos e o Bob Esponja moderno imediatamente se agarraria ao Bob Esponja clássico, gritando sobre amizade e saltitando pelas paredes. O Bob Esponja clássico tentaria permanecer educado, mas o Bob Esponja moderno não captaria a indireta. O Bob Esponja clássico ficou frustrado com a preguiça de Lula Molusco e as contradições de Sr. Siriguejo. Ele absolutamente perderia a paciência com alguém que nunca para de ser agressivamente alegre e nunca dá espaço a ninguém. O Bob Esponja clássico valorizava amizade genuína e emoções reais. O Bob Esponja moderno oferece apenas entusiasmo alto e falso. O Bob Esponja clássico veria através disso e ficaria irritado rapidamente. Esses são supostamente o mesmo personagem, mas o Bob Esponja clássico parecia uma pessoa real, enquanto o Bob Esponja moderno parece um mascote de desenho animado projetado para ser o mais barulhento possível. Esse é o fim do nosso vídeo. Certifiquem-se de se inscrever em nosso canal e eu os vejo no próximo.